As perícias para os segurados do INSS que recebem o auxílio-doença estão suspensas a partir desta segunda-feira. A medida é adotada em função do elevado número de casos de gripe e também de Covid-19. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o gerente executivo do INSS, Agência Fortaleza, Francismar Lucena. Francismar, eu abri esse texto aqui falando sobre a suspensão das perícias médicas para os segurados que recebem o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária. Mas há uma divergência também, porque em alguns textos a gente leu, inclusive na portaria, que essa medida se refere à redução do número de atendimentos e não a suspensão por completo. Afinal, nós vamos ter suspensão ou, a partir de hoje, redução no número de atendimentos de quem precisa ou para quem precisa realizar a perícia, para quem, no caso, recebe o auxílio-doença. Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, bom dia a todos os vocês. E quero dizer assim, então, há só uma divergência um pouco. Então, assim, a suspensão definitiva, pelo menos temporária até o segundo semestre, é em relação aos PRBI. O que é PRBI? São aquelas pessoas que entraram na justiça, ficaram gozando do benefício auxílio-doença, sem que fosse definido uma nova perícia. Então, tem gente que está com 4, 5 anos sem fazer uma perícia médica, ou devido a uma ação judicial, e não eram realizadas as perícias médicas. Com isso, foi havido um consenso, foi havido uma afinação de entendimento entre procuradorias e coordenadorias, e que deve ser feito, continuar fazendo as perícias médicas. Com isso, houve um alinhamento de procedimento. Essa aí está suspensa. Foi suspensa por hora, por quê? Porque a prioridade é fazer as perícias médicas daquelas pessoas que precisam ter o seu benefício concedido. Correto? Pronto. Segundo, com relação à redução de perícias médicas, a partir de hoje está tendo um congresso em Brasília que eu não pude ir a esse encontro, que era para ter viajado às 5 horas da manhã, mas todos os gerentes executivos do Brasil inteiro foram a essa reunião, que eu testei positivo, terça-feira, fiz ontem o teste, testei positivo novamente, então eu fiquei em casa e a gente vai acompanhar através do sistema online. Então está tendo um alinhamento com relação a isso, um entendimento com relação à redução de perícias médicas. Mas com isso a gente vai ganhar, porque tinha médico fazendo os PRBI, né? E eles vão voltar a fazer as perícias médicas normais. Porque a prioridade é as perícias médicas. Com relação à redução, está sendo feito esse encontro, que possivelmente já essa semana, sexta-feira, que termina, a gente já tem uma resposta definitiva para dar a vocês. Francismar, então me volta aqui a esse aspecto aí da suspensão, porque há uma confusão muito grande num desencontro de informações. Quer dizer que os trabalhadores que estão de licença, que estão com o auxílio-doença, do benefício conseguido pela Justiça, essas perícias estão suspensas. Esses trabalhadores estão com o auxílio-doença, como você mesmo disse, há vários anos, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não passaram por perícia, o INSS os convocou para a perícia e agora essas perícias estão suspensas para priorizar o pagamento ou a manutenção do calendário de perícias para os trabalhadores que estão, nesse momento, afastados por meio de decisões do INSS das atividades laborais? Perfeitamente, porque é o seguinte, o interessante é que se deixe bem claro, apesar que a gente tem um prejuízo muito grande com relação a isso, porque muita gente está com 8 anos que não faz perícia médica, devido à decisão judicial. E inicialmente não houve um entendimento entre a direção geral e a justiça, que aqui não podia convocar o segurado. Tem gente já excelente para trabalhar, voltar ao trabalho. E, no entanto, está gozando do benefício e deixando a desejar com relação às perícias iniciais. Nós temos trabalhador aí que está com uma perícia marcada para abril. Então, a prioridade é o inicial, aquela pessoa que está sem salário. Então, tem gente que com pagamento de aluguel atrasado, luz atrasada, comida, que é alimentos. Então, isso eu acho que não é justo. O certo é que o INSS tem que dar uma resposta à sociedade com relação a isso. Nós trabalhamos com alimentos à população. Então, está suspenso isso. Eu acho que foi uma medida, uma medida sábia com relação a isso. Agora, tem que dar uma decisão com relação às perícias médicas que têm que ser realizadas, que tem gente já pronto para se trabalhar. E com isso está fazendo outro serviço, vamos supor, aleatório, a pessoa está trabalhando
é autônomo para poder não ter carteira assinada. E já está apto a trabalhar. Com certeza absoluta, nós temos uma demanda muito grande. Tanto que nós fizemos umas experiências médicas agora, de novembro para cá, de julho para cá, que 30%, 40% foi cortado. Então é preciso que a pessoa tenha consciência que nós temos que ter a primeira perícia médica que tem que estar precisando do seu salário. Antes do jornalista Beto Almeida fazer uma pergunta, geralmente a gente tem a curiosidade de saber, querer quantificar o número de pessoas que se encontram, por exemplo, nessa situação de processos que a Justiça Federal deu como ganho de causa para esses trabalhadores continuarem com o auxílio doença. São quantas pessoas nessa situação, Francismar? Olha, é o seguinte, Zeno, aqui no Ceará nós podemos assim, fazer uma estimativa de 800 mil, certo? Mas no Brasil inteiro eu não tenho a minha noção. Por quê? Porque nós temos, nacional, está sendo feito um levantamento que tem muita coisa, que é muito antiga. Pra você ter ideia, nós tínhamos um motorista que estava com 11 anos sem perícia médica. Então, isso a gente está sendo buscado, feito um trabalho para ver se a gente vai buscando esses números, e isso aí é uma cadência, é o efeito dominó. A gente vai atrás desses benefícios. Então, são benefícios muito antigos, que às vezes não caem nem no sistema de estatística. Mas você fala, chega a 800 mil pessoas, é esse número aqui? Essa é uma estimativa em termos de Ceará, de pessoas que recebem o auxílio doença? Nordeste. Na região Nordeste. Aqui no Ceará você não dispõe desses números? Não, nós não temos ainda, mas eu posso te dar. Posso fazer esse levantamento no setor estatístico. Jornalista Beto Almeida. Então, Luzenor, bom dia aí ao Francismar. Eu estava semana passada aqui comentando com o Luzenor uma informação que saiu, Francismar, falando exatamente sobre o número de pessoas que tem hoje à espera do INSS, aguardando uma resposta do INSS em processos abertos no órgão, né? Isso, levantamento feito até o último dia 12 de janeiro desse ano. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP. Olha, dava um total de 121.359 pessoas aguardando exatamente algum tipo de resposta para os pedidos de benefícios aí no INSS. Esse número, de fato, é alto? Ele já houve aí alguma redução? Qual é a situação hoje? Hoje teve uma redução bastante elevada, porque nós fizemos a teleatendimento, que isso aí está envolvido também, o Beto, está envolvido também o LOAS, né, que é o benefício assistencial, que é um dos benefícios que é o nosso gargalo hoje. 80% da nossa demanda é LOAS. Por quê? Porque quando ele é por idade, não tem nenhum problema, geralmente ele é automático. Mas quando ele se refere a pessoas com deficiência, não, aí complica. Por quê? Porque às vezes a pessoa, muitas vezes, tem um dedo amputado, tem uma orelha amputada, aí ele já entra com a LOAS. Tem certeza, eu não sou médico, mas isso aí não vai passar. Mas aí ninguém pode impedir que a pessoa requeira. Então nós temos talvez uns 60% de pessoas que requerem esse benefício que não vai ter direito. Então isso é uma demanda, e toda essa estatística envolve todos esses benefícios. Então é o nosso gargalo maior, não é o benefício de direito previdenciário, e sim o LOAS, que é a maior demanda. Eu quero voltar a essa questão, Francismar Lucena, do auxílio doença, porque tem uma preocupação muito grande de quem está nesse momento à espera do chamado para a perícia médica. E aqui no Jornal Alerta Geral, principalmente aos sábados, a gente recebe muitas perguntas dos nossos ouvintes internautas em relação a esse calendário das perícias médicas. Só para nós deixarmos ainda melhor informado o nosso ouvinte, a nossa ouvinte. As perícias médicas do auxílio doença que os trabalhadores ganharam via decisão do INSS e que estavam com data, essas perícias marcadas para esse período, essas perícias não foram suspensas. Há apenas a redução no número de atendimentos do INSS. Esses trabalhadores, essas trabalhadoras continuarão sendo chamadas para essa perícia médica. Perfeitamente. Não deixe de comparecer à sua perícia que está marcada. Não deixe. A partir do momento que você não comparece, ele dá como desistência. Você vai ter que começar tudo de novo. Essas perícias não estão suspensas. As perícias suspensas já foi ditas, são as perícias daquelas pessoas judiciais. Não se preocupe, compareça à agência. Nós, apesar dessa demanda de doença ter voltado novamente, mas a gente está tendo todo o critério. Eu estou afastado, mas a gente está monitorando aqui. A gente tem uma equipe. Nós temos 2 equipes dentro da nossa gerência,
monitorando. Então, tem visita diariamente para saber se está tudo ok com relação ao distanciamento, se tem álcool, se não tem. Tudo isso a gente tem feito. O maior cuidado que eu tenho é com isso. Porque não é só a vida do segurado em si, é a vida do servidor também. Francismar, quero agradecer pela entrevista esclarecedora, principalmente para esse público do INSS que nos acompanha aqui no Jornal Alerta Geral, para as pessoas que têm auxílio doença. Para quem tem o auxílio doença que foi concedido pelo INSS sem ação judicial, precisa atentar porque as perícias continuam sendo realizadas. A você, Francimar, que aparece aqui no vídeo com um semblante de bom estado de saúde, mesmo estando nesse momento infectado pela Covid-19, uma boa recuperação e continue nesse ritmo de prestação de serviços para a população do Ceará. Um bom dia, o nosso muito obrigado e um bom início de semana. Muito obrigado para vocês dois, são dois batalhadores, para mim eu considero vocês um dos maiores comunicadores hoje e um parceiro da Previdência Social. Muito obrigado, grande abraço. Jornalista Beto Almeida, importantes essas informações que nos traz o Francismar Lucena, gerente executivo do INSS Fortaleza, distinguindo aí o que é que está suspenso em termos de perícia e qual é o calendário do INSS para quem tem o auxílio doença pago pela Previdência Social via decisão administrativa. Eu creio que para os ouvintes que estavam com essas dúvidas aí, tudo está bem esclarecido. Eu gostei daí do esclarecimento, Luzenor, porque nós lendo aqui as informações que estavam publicadas hoje na mídia, ficou um tanto quanto confuso, porque se falava em suspensão e ao mesmo tempo em redução do atendimento, das perícias. E o Francismar colocou, como se diz aí, as coisas no seu devido lugar. Apenas quem tem a questão judicializada, quem já vem aí com o auxílio doença na justiça, mas que já está recebendo, esse povo tá, então, a revisão aí está suspensa, ou seja, ele vai continuar recebendo até que passe essa onda da Covid. Já aqueles que estão agora tentando exatamente receber o benefício, que deram entrada, que estão precisando dessa autorização do Instituto Nacional de Previdência Social, esses estão com as suas agendas aí mantidas, então não tem que faltar, não tem que deixar de comparecer. Show de bola. Eu acho que esse tipo de informação vem, Zenor, no sentido de tirar dúvidas, porque a gente lê uma informação e ela fica nebulosa. Se ficou nebulosa, tem algo errado. Então aí tá bem esclarecido agora. Esse é o papel que cumpre o Jornal Alerta Geral e nesta segunda-feira, no começo de semana, para encerrar o nosso bate-papo político, eu tenho uma informação